Graça e paz, irmãos. Graça e paz dos irmãos que nos acompanham pela live, né? Deus esteja nos abençoando. Vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias do livro de Gênesis. Mais fácil hoje, né? Logo no início. Gênesis, capítulo 24. Encontrou aí o 24? Aí vai ser o seguinte, né? O ideal seria ler todo o 24, né? Mas é um pouco extenso, não vai dar, né? Como diz o pastor João, se quiser fazer leitura bíblica, um bom local é em casa, né? Então aqui não é a hora, mas nós vamos ler o verso 1 até o 4, depois o 49 até o 51, depois o 58 até o 60. Certo? Então, Gênesis, capítulo 24, versos de 1 a 4. Depois já vai marcando, deixando fácil aí. Depois do 49 até o 51. Depois do 58 até o 60. Né? Tentei resumir um pouco aqui os versículos aqui da história aqui do casamento de Isaac e Rebeca. Então vamos lá, né? Gênesis 24, verso 1 ao 4 diz o seguinte: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Muito bem, agora vamos lá para o 49. Aí já o servo de Abraão, Eliezer, né, que vai falar: Agora, pois, se vós haveis de fazer benevolência e verdade a meu Senhor, fazei-mo saber, e se não, também me fazeis saber, para que eu vá à direita ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: Do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma e vai-te, seja a mulher do filho do teu Senhor, como tem dito o Senhor. Agora no 58. E chamaram a Rebeca e disseram: Irás tu com este homem? Ela respondeu: Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e sua ama, e o servo de Abraão e seus homens, e abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: Ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus aborrecedores. Amém? Deus, Pai, eu te dou graças, ó Pai, glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, teu Espírito Santo seja nos movendo nessa noite, que possamos aprender do Senhor, Pai, da tua palavra, em nome de Jesus. Muito bem, né? Como eu estava dizendo, a história aí, o capítulo 24, conta a história do casamento de Isaac e de Rebeca, e nós percebemos aí, né, que naquele tempo era muito comum, até pouco tempo aí, né? Quase na época dos meus pais ainda, tinha esses casamentos e os pais iam lá e já arrumava, fala aquele casamento arrumado, né, e tal, com quem ia casar, naquele tempo muito mais ainda, né? Tudo era pensando, e tinha o propósito de Deus, neste caso específico, tinha o propósito de Deus em tudo, para que pudesse permanecer a descendência de Abraão, o povo escolhido de Deus. E aqui, no decorrer do sermão, tentarei, né, fazer essa analogia. E essa história do casamento de Isaac e Rebeca é uma figura do propósito eterno de Deus, né, das núpcias do Cordeiro, do Filho Jesus Cristo com a sua noiva, que é a igreja. E vamos ter algumas representações, né? Abraão, a representação de Deus Pai, Isaac, de Jesus Cristo, Deus Filho, Eliezer, o servo de Abraão, do Espírito Santo, e Rebeca, a igreja, a noiva de Jesus Cristo. Fica bem claro, são só representações. Abraão não é Deus,
Isaac não é Jesus Cristo, Eliezer, lá o servo de Abraão, não é o Espírito Santo, e Rebeca também não é a igreja. Tranquilo aí? Até aí? Tranquilo? Não é, só uma analogia, uma figura de linguagem, uma representação para nós aplicarmos o texto aqui para entender um pouco do que Deus quer dizer para nós. Então, essas 4 figuras são as representações, né, do Deus triuno, as 3 pessoas da Trindade, e a igreja, que somos nós, os salvos em todos os tempos, que Jesus Cristo irá buscar para morar eternamente junto com Ele. Então, essas figuras que representam aí, começarei com Abraão. Abraão é a representação, como eu disse, né, de Deus Pai, né, e ele fica claro aí a atitude de Abraão nessa história, que ele toma a decisão. Né, ele diz a seu servo, vai lá e toma a esposa para o meu filho, lá do meu povo, né, da minha parentela, não quero que ele case com as mulheres aqui, do povo que não teme ao Senhor, de um povo que não serve ao Senhor. Então, essa atitude de buscar a noiva, e nos nossos dias a igreja, continua com Deus. É Ele que escolhe. Talvez nós tenhamos aquela atitude como nós gostamos na nossa época, nós que escolhemos, né? O jovem que eu olhei para ele ainda não escolheu, está jovem ainda, chegar o dia ele vai escolher a sua namorada, a sua esposa, né? Todos nós são casados e alguém escolheu aí a sua noiva, a sua esposa para você? Não, né? Foi você que escolheu, né? Não foi? Um olha para o outro, outro olha para um, né? Quem é que foi escolhido? Não, mas em tese nós que escolhemos, né? As nossas esposas. E aí, aplicando a igreja, às vezes nós queremos escolher as pessoas que são salvas, né? Você já fez aquele juízo assim, de pessoas? Ah, fulano, eu nem vou falar de Deus para ele, que a pessoa não vai ser salva, né? Porque lá não tem chance. Não é assim? Pessoa lá, aquele lá nunca vai ser salvo. Ou outro, aquele assim, não, aquele cara ali vai ser, aquele até merece ser salvo, né? Mas não é. A atitude é de Deus. Né? Aquelas pessoas que talvez você menos espera. Eu mesmo, né? Hoje é quarta, foi ontem, né? Fui levar minha mãe lá em Ceres na consulta, e voltando, esqueci, para aqui no mercadinho aqui e comprar um negócio, né? Aí conversando com o rapaz lá e tal, né? Ué, então você é crente? Eu falei, sou crente, sou pastor. Ele falou, ué, incrível, né? Da casa do seu pai, da sua mãe, né? Isso já, muita gente lá de Cirilândia já fala, até hoje se admiram ainda, né? Nunca esperavam, né? Até quando eu fui ordenado, as pessoas falavam, seu filho, seu Vitor, dona Julieta, ser pastor, jamais imaginaria que aconteceria. Então eu sou um desses casos, né? De que é Deus que escolhe. Por isso, eu necessito glorificar a Deus todos os dias pela minha salvação, pela escolha que Ele fez, a atitude de Deus. Fosse a minha escolha, eu levantar lá um belo dia e falar, não, a partir de hoje, vou ser crente, vou ser salvo. Não ia acontecer, né? Eu até tinha noção de céu, de inferno, quem era Deus, né? Mas, até porque nós não dávamos conta de operar a nossa própria salvação. Mas muito bem, né? Em Romanos 8, 28, que versículo que eu gosto muito, né? Diz o seguinte, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de servir a Deus, de glorificar a Deus. Então, todas as coisas cooperam, contribuem, dependendo da versão aí. Então, mas tudo isso é orquestrado por Deus, Ele que vai nos chamar a servi-lo. Nós temos o propósito. Eu creio que eu tenho o propósito de glorificar a Deus. Lógico que eu sou falho, lógico que eu não correspondo da maneira como deveria ser, como muitos de nós, né? Temos mais condições, eu tenho mais condições e não faço como deveria, mas o propósito de Deus irá se cumprir. E não adianta, cada vez que nós resistimos, que nós ficamos de bobeira aí, de beicinho com um, com outro, de bico, com o pastor, com o líder, com o irmão, nós só estamos perdendo. Nós estamos perdendo. Ah, você pode prejudicar, o outro pode, mas você é mais prejudicado. Porque Deus te escolheu. Se você crer nisso, lógico, mais uma vez eu insistir, somos falhos, sim, mas nós temos condições de ser melhores. Tem coisas que não precisa esperar que Deus vai fazer, não. O mais difícil Ele já fez, quer dizer, o impossível para nós é de ser salvo.
Agora, muitas coisas são bobeirinhas mesmo, mas Deus está nos chamando, Deus, dentro do seu propósito, né, de formar uma família, Deus tem estabelecido os seus propósitos. Então, e Ele procura semelhantes para Jesus Cristo. Por isso, né, veja a história. Abraão vai lá, manda seu servo Eliezer, ele está lá seu povo, para escolher uma moça dentro da sua parentela para casar com Isaac, né, no caso a prima dele lá, para que sejam semelhantes, para dar continuidade a esse povo de Deus. Então nós aqui neste tempo, né, quando Deus disse que iria fazer o homem conforme a sua imagem e semelhança, lógico que nós nos tornaremos imagem e semelhança de Deus. O homem, quando nasce no pecado lá, descendência de Adão e Eva, ele foi desconfigurado pelo pecado. Então foi necessário que Jesus Cristo viesse, morresse e pagasse pelos nossos pecados para nos tornarmos novamente semelhantes a Deus, a Jesus Cristo. Por isso a igreja, o Espírito Santo trabalha nela todos os dias para nos santificarmos, tornarmos semelhança de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos desposar, a igreja desposar Jesus Cristo. Então a noiva escolhida por Jesus Cristo. Então Deus não vai enviar lá o mundo, às vezes nós estamos preocupados, é uma preocupação, mas essa visão universalista, que todos serão salvos, né, eu não compartilho dela, porque o mundo não é semelhante a Jesus Cristo. Sem chance, o mundo não é. Aliás, o mundo jaz no maligno, então é contrário à visão de Jesus Cristo. Então é a igreja de Jesus Cristo, na qual inclui o nosso aqui, né, nossa humilde igreja Batista Nacional Ebenezer. Por isso se torna muito sério. Pensa aí, já pensou, já refletiu um pouco sobre isso? Que nós somos imagem e semelhança de Jesus Cristo? Porque Ele nos escolheu, nos amou, somos a igreja, a noiva, fazemos parte dessa igreja no todo, que irá desposar, irá casar, na figura de linguagem usada, que irá morar eternamente com Jesus Cristo. Nós somos semelhança de Jesus Cristo. Tudo isso, o plano eterno de Deus, nosso Pai. Então é muita coisa, ao mesmo tempo que é um privilégio enorme, e é muita responsabilidade, é muito sério. Não dá para ser de qualquer jeito. E na maioria das vezes, dos dias, nós levamos de qualquer jeito. Nós perdemos tanto umas coisas pequenas que o inimigo lança até nós. É uma coisa que fala e a pessoa entende outra, ou entende e não quer, não concorda, e nós damos vazão a tudo isso para o inimigo, nós perdemos. E nós perdemos. O mundo não está perdido, né? O mundo não tem mais o que perder, já está perdido. Agora a igreja tem perdido. Não é que nós vamos deixar de ser salvos, não é isso. Até porque nós cremos que somos salvos e pronto. Mas até lá, há muitas coisas para se acontecer. E nós podemos perder muito dentro desse propósito, dessa visão de Deus. E como Deus, né, Ele não tem só o propósito dele, não é só de vir e salvar um povo, mas é de se relacionar, de preparar tudo isso. Usando a minha analogia aqui do casamento. Para quem já casou aí, né? Lá começou, namorou e planejou e ficou noivo, não tem todo aquele processo. Alguns, né, foi morar junto primeiro, como eu, para depois ir casar, mas tem que projetar. Depois teve que analisar, sentar lá e avaliar tudo. É isso mesmo? É. Até esse período, e aí com maturidade, né, que hoje não, já há um bom tempo, se perdeu um pouco a noção. O que era o namoro? Para se conhecer, para analisar, falar, sua família assim, a minha desse jeito, eu penso desse jeito, você pensa outro. Hoje, né, e hoje já desde a minha época e antes da minha época, já deturparam, já bagunçou com o namoro. Mas é justamente isso, para se conhecer, para ver se dava conta de manter esse relacionamento. Deus, então, quis escolher este povo para era um ensaio, um namoro ali, para estabelecer aqueles com quem iria morar eternamente.
para aí sim, na figura da linguagem aqui desse casamento, que será eterno. Então nós não podemos levar de qualquer jeito. E quando nós, lógico que Deus, Ele sabe, Ele que avalia, Ele que calcula, Ele sabe. Às vezes nós não sabemos. Nós vamos lá de forma, por isso Davi, né, Deus já falava, não seja precipitado nos seus votos, e às vezes nós juramos, né, amor eterno, fidelidade eterna a Deus, e aí estamos, né, trocamos aliança com Deus, né, firmamos um pacto, uma aliança com Deus, e aí, Deus é fiel, né, fiel não necessariamente a mim, mas sim a palavra dele, ao compromisso que ele estabeleceu com o seu salvo. Agora nós não, né? Infelizmente não. Como nós lidamos com todos os nossos relacionamentos de forma insegura, imatura, às vezes infiéis, nós achamos que pode ser assim com Deus também. Mas com Deus não dá para ser assim. Com Deus o negócio é ainda muito mais sério. Porque Ele cumpre a parte dele, porque Ele cumpre as promessas que Ele faz. Então, formada essa família aí, para que isso pudesse acontecer, houve então esse mandado, né, de Abraão ao seu servo de buscar essa noiva para Isaac, lá dentro dos seus parentes. E essa noiva não poderia, né, de forma alguma ser de povos estranhos, porque mancharia a família que Deus queria ter para estabelecer o seu vínculo eterno. Então a recomendação é cautela, o seu servo vai com calma, ore, chega lá, avalie toda a circunstância, tanto que a gente vê, se você lê aí o 24, o servo Eliezer vai temendo, e vai o tempo todo a oração dele, Deus, que eu tenha bom êxito, chega lá e ele observa, senta, Deus, se eu ver uma moça que fizer assim, me der água a beber, eu vou entender que é essa, depois ele ainda confirma de novo. E por que nós podemos agir de forma precipitada? Por isso que não dá certo. As nossas necessidades de fazer de qualquer jeito que não dá certo. Veja que isso aqui acabou com êxito, por quê? Porque foi tudo calculado por Abraão, debaixo da visão de Deus. O servo de Abraão foi mantendo a visão de Deus, todo o tempo ele pedindo o favor de Deus. Rebeca sai de lá, dentro do propósito de Deus, e segue também com Isaac. Por isso que nós, nos nossos projetos, os nossos relacionamentos, em todas as áreas do nosso relacionamento, temos que colocar Deus, e Deus em primeiro lugar. Mas aí você e eu, nós fazemos nosso projeto de que forma? Sem Deus estar no meio. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é nem que coisas ruins, não. Né? Nós erramos, sim, às vezes desejamos coisas ruins, sim, mas a maioria, já prestou atenção que a maioria dos seus projetos, seus planos, são coisas boas? De cursar um bom curso, de ter um bom emprego, de até os jovens de casar, ter um bom casamento, mas como não é bem planejado, e quando eu digo não é bem planejado, porque Deus não está presente, aí dá errado. Aí as coisas não dão certo justamente por isso. Porque nós não colocamos Deus para agir nas nossas vidas. Não consideramos Ele nos nossos caminhos. Aí as coisas dão errado. Né? E às vezes queremos sugerir para Deus o que Ele vai fazer. O próprio Abraão lá, um pouco antes, né? Lá com Sara, lembra lá que quando Deus havia prometido que ele seria o pai de multidões, do filho da promessa, que era Isaac, mas ele sempre quis, né, sugerir a Deus, não, vamos fazer assim, ó, Sara, pega a minha serva aqui, vai coabitar com ela, vai nascer filhos, né, porque eu já estou velha, sem chance de ter filho, né. Mesmo esses grandes homens, personagens da Bíblia, ainda dava bobeira. Depois vai e aprende, né. Depois ele aprendeu, falou assim, o negócio é sério. Deus realmente faz de forma certa, ainda que parece ser impossível, até para Deus, mas não é. Mas aqui, aí ele conserta essa situação e clama a Deus, e o servo dele vai com cautela, olha certinho e traz a esposa certa para Isaac. Em segundo lugar, Eliezer, né, que é a representação do Espírito Santo, né, ele vai
E fica claro, né, para ele que Deus estava agindo, estava movendo na empreitada dele que havia feito. E deve ficar claro para nós também que o Espírito Santo governa a igreja nesse tempo. É Ele que lida conosco. É Ele que nos purifica, é Ele que nos santifica. Quantas vezes, né, eu falo de mim mesmo, né, nos exemplos eu sabia, né, eu já ouvia falar, mas da ação realmente do Espírito Santo foi quando eu vim aqui para essa igreja, comecei a estudar, ler mais a Bíblia, né, fazer uns estudos ali com o pastor João. E eu fui aprender que a ação do Espírito Santo. Para mim, existia o Espírito Santo, mas né, não era, na cultura católica, não era falado, e não era falado muito menos da forma correta. Então, às vezes, nós não sabemos, mas é Ele que lida conosco. Né? É Ele que fala, Ele que move os nossos corações no sentido de servir a Deus. Então, o Espírito Santo é quem está aqui na terra governando. O mundo lá fora, às vezes, já fala o mundo jaz no maligno, mas tudo isso com a permissão de Deus. É o Espírito Santo quem governa, é Ele que determina, nada escapa do controle, nada é feito sem a permissão. E no nosso caso, é lógico, né, Ele move de forma diferente. Ele usa todos os instrumentos, todas as formas necessárias para nos chamar, para nos alcançar, para nos abençoar, para nos dar essa direção. Então, o Espírito Santo está nos nossos dias buscando, nos preparando, né, nos deixando pronto, ou seja, como nós falamos, né, deixando a igreja, a noiva sem mácula, sem ruga. Você vê quando as noivas vão casar, né? Se apronta toda lá, aí as pessoas vêm e me perguntam assim, quando o casamento, a noiva ficou bonita? Aí eu respondo, qual é a resposta? Depende. Ela era bonita já antes? Se foi, ela tem chance de ficar bonita. Se não, ela pode ficar bem arrumada, né? Mas se não for, né, brincadeiras à parte, né? A igreja de Jesus Cristo, a noiva de Jesus Cristo, o Espírito Santo deixará ela imaculada, sem mancha, sem ruga. Mas, pastor, mas a igreja é cheia de gente, pecadores. Nós não prestamos. Tá, e daí? O Espírito Santo move em nós. Volto a insistir. Você pode resistir ao Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo? Sim, pode. Mas ele vai sair perdendo? Jamais. Pensei muito nisso de ontem para cá, sobre o quanto nós perdemos. E quero insistir nisso. Nós perdemos muito quando nós resistimos ao Espírito Santo. Para quem aí as mulheres aí que já casaram aí, no dia que você foi lá se embelezar para o casamento lá, você resistiu à ação da maquiadora? Te embelezando lá e tal, deixando você querendo que ficasse de outra forma? Não sei, né? Não estava lá. Talvez sim, né? Ah, mas não queria desse jeito, né? E ela insistindo com você que deveria sim, né? Toda comparação é idiota, e nesse caso, né, com Deus, com o Espírito Santo, não existe comparação, mas é só uma ilustração. Mas o Espírito Santo está tentando te embelezar, deixar pronto, e você está resistindo. Aí você quer discutir com o Espírito Santo, né, que ele não sabe como deve agir. Deve que é assim, né? Falo que é assim porque eu já faço isso de vez em quando. Quero teimar com ele que desse jeito, do meu jeito que é melhor. E como nós perdemos do meu jeito. Então não resista, se entrega. Ele sabe o que está fazendo. Sabe como deixar a igreja pronta. Lógico, né? Quando nós concordamos, quando nós aceitamos, quando nós compartilhamos da mesma visão do Espírito Santo, será mais fácil, será mais rápido, será menos dolorido. Mas se não, vai do jeito dele, aí você vai sofrer um pouco mais. Mas vai chegar lá, vai chegar. Em terceiro lugar, a Rebeca, a noiva, é uma representação da igreja. Aí sim, agora aquela que foi escolhida, né, direcionada, com a atitude de Deus, Pai, e na nossa história aí de Abraão, de enviar o Espírito Santo, na representação que é o Eliezer, o servo de Abraão,
para ir até a sua terra, até onde ele, o seu parentela, aqueles que eram semelhantes ao seu filho, no caso lá Isaac, para que pudesse ser escolhida. E essa noiva, ou essa esposa, ela é escolhida, avaliada, planejada, e ela é escolhida para desposar com o noivo. Em Gênesis 24:11 diz o seguinte: fora da cidade fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água. À tarde, hora em que as moças saem a tirar água. Ou seja, a noiva foi escolhida, mas como ela estava agindo, ela estava fazendo algo. A igreja ela não fica parada também. Deus não escolhe pessoas inúteis, pessoas que não fazem nada. Na minha visão que eu tive do texto, foi escolhida uma moça da parentela de Abraão, mas uma moça que agia, uma moça que trabalhava, uma moça que tinha atitude, que estava fazendo algo. As pessoas que vêm até a igreja, às vezes querem vir, né, e ficar, querem um cargo, né, querem ter um cargo, para ter status e ser vista e tal, mas não quer fazer nada, né? Olha que a moça ajoelhou e quando o servo Eliezer vai lá e pede ela água, ela falou: não só te darei, como vou tirar água para matar a sede de todos os camelos. Olha que camelo bebe muita água, né? Tirar aí aquele cisterna deles, o poço lá, não eram as tecnologias de hoje, não tinha uma bomba, não tinha nada, não tinha uma mangueira para ir lá e encher o coxo para os camelos beber água. Acho que nem tinha um balde muito bom, né? Eu, de bobeira, não pesquisei o tipo de vasilha que eles tinham lá. Às vezes de madeira, né, aqueles baldes lá, né, muito bons. Pensa, a pessoa lá e encher o coxo até os camelos se fartarem e matar a sede. É trabalho, é disposição, é espírito de servo, de se ajoelhar e servir. Essa é a igreja que Jesus Cristo espera. Mas nós não, né? Eu quero ser servido, quero vir aqui, sentar, e que todo mundo se ajoelhe perto, se possível, ajoelhe diante de mim, e faz, e ainda me dê um cargo, que o pastor, se não me der um cargo, eu nem vou ficar na igreja. Vou embora, porque se tirar meu cargo, então, tchau, adeus, obrigado, foi bom enquanto durou, e vou embora. Não serve. Você, se é assim, se pensa dessa forma, se age dessa forma, não é a igreja de Jesus Cristo. Não é a Rebeca a representação da igreja de Jesus Cristo. Ela foi lá, teve atitude, se ajoelhou, serviu, voltou, estava pronta para desposar com Isaac. Então, se eu faço parte de uma igreja, que pelo menos eu falo que faço parte da igreja, mas que não sirvo a igreja em si, aos irmãos, não sirvo a Jesus Cristo, sem chance. Eu posso até ter uma certa simpatia pela igreja, mas não sou igreja. É duro, às vezes, a gente falar ou ouvir, mas é a verdade. Não tem outro jeito. Por todo lado que você olhar, as pessoas que tiveram seus nomes na Bíblia, se tiveram alguma relevância, todos foram servos. Ainda que tinham uma posição de destaque, tinham bens, riqueza, eram reis, mas os que seus nomes permaneceram de forma ilibada na história, serviram. De alguma forma eles serviram o povo de Deus, serviram a igreja. Ou seja, então aquele homem ele observa em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a um bom termo a sua jornada ou não. Né? Está no versículo 21. E assim é o Espírito Santo. Primeiro ele chega, e lógico que ele conhece todas as coisas, né? Não é como aquele servo, tem que observar. O Espírito Santo avalia lá o Elber. Escolhi o Elber, ele tem condições. Vou fazer dele parte dessa igreja, dessa noiva de Jesus Cristo. Então o Espírito Santo é ele que nos escolhe, é ele que nos observa, é ele que nos dá essa condição, é ele que nos molda para estarmos prontos. Nos vai nos moldando a cada dia até nos deixar pronto. Então o Espírito Santo ele é fundamental na ação, na obra da Trindade Santa para o seu povo. Ele vem nos trabalhando para preparar a sua igreja. Vi lá quando a parábola lá das 10 virgens, né?
que algumas eram prudentes, as que estavam prontas, as nécias não estavam prontas, porque nós temos que estar atentos. O Espírito Santo nos dá essa condição. Às vezes, então, nós vamos cruzar os braços lá e está lá, esperando já que o Espírito Santo sabe tudo, né? E sabe mesmo, ele que move em nós, então eu vou sentar lá e vou esperar. Já o Espírito Santo, o dia que ele tocar em mim, o dia que ele me chamar, o dia que ele me mostrar uma luz azul, ou verde, ou lilás, sei lá que cor, aí eu vou levantar e vou servir. Não. Quando ele te escolheu, ele já te deu condições. E vai só moldando cada dia mais os seus dons, as suas habilidades. Aí, mas só que chega uma hora que temos que agir, né? Temos que levantar, né, nosso traseirão aí do banco e fazer alguma coisa. Estar disposto a fazer. E o Espírito Santo está lá sempre pronto para nos auxiliar, para nos dar a direção, né, para que nós pudéssemos cada dia estar prontos para a volta de Jesus Cristo. E embora, né, um primeiro momento, né, ali eles sentaram, foram comer e para conversar, mas só que o servo, que não era bobo, né? E primeiro ele falou, vamos tratar dos nossos negócios primeiro, depois nós vamos sentar e comer. Às vezes nós queremos vir para a igreja só nisso, né? Só de festa, só de movimento e tudo mais. Esquecemos primeiro de estabelecer nosso relacionamento com Deus. De falar, Senhor, eu estou pronto. Até posso ter comunhão com os irmãos, até posso me alegrar, e é necessário, faz parte. Mas primeiro, vamos tratar aqui dos nossos assuntos que realmente interessam. Vamos estabelecer o nosso relacionamento. Vou mesmo fazer parte da sua família, do seu povo, dessa igreja que será levada para morar eternamente junto com Jesus Cristo. É sim, aí as demais coisas vão vir na sequência. Então, às vezes, estamos pensando, né? Pensando se podemos ter mais alguns dias, como diz o texto aí, ele fala que a noiva fica aqui, a Rebeca fica uns 10 dias aqui conosco. Às vezes nós estamos pensando, Deus, me dá mais um tempinho, né? Dá mais um tempinho lá para me curtir a vida, dá mais um tempinho para me resolver isso, me dá mais um tempinho para tantas coisas que eu preciso fazer. Depois eu vou lá, vou servir a Deus, depois eu vou estar pronto para a igreja. Senhor, olha, espera, deixa eu arrumar um emprego melhor para mim começar a entregar o dízimo de forma correta. Meu dízimo é tão pouco agora que nem vai fazer diferença. Não, não é quantidade, nem é a fidelidade. Senhor, me dá mais uma habilidade para mim começar a ajudar na igreja. Deixa eu terminar a minha faculdade primeiro. Deixa eu casar, né? Porque aí até o meu esposo, a minha esposa vai junto. Não, não é assim. Né? Primeiro vamos lá, vamos restabelecer. Vai ser um exemplo, primeiro vai ser testemunha. Seu noivo, sua noiva, seu namorado, seu pretenso noivo ou marido, ou mesmo já depois de casado, né? Vai lá e faz e mostra para seu marido, sua esposa, seu namorado, mostra para ele como é que faz. Vai que ele goste, né? Mais uma vez eu uso eu mesmo, né? Sandra, como todos nós temos defeito, mas ela insistiu comigo, vamos. Eu falei, não, mas eu vou para a igreja, eu não vou dar conta. Né? Esse negócio de igreja de crente não é comigo, não. Vai, se você não der conta, você sai, desiste, né? Se ela não tivesse insistido. Tudo isso eu estou falando, né? Deus usa, o Espírito Santo usa os instrumentos. Mas o instrumento que somos nós, somos falhos, né? Lógico que ele vai usar outro. Com certeza. Vai usar outro, mas não foi como ele queria que fosse. E ao encontrar, né, com Isaac, lá, né, Rebeca, ela se cobre lá, como diz o texto, né, sabendo que Isaac via ao seu encontro, mas ela tem essa atitude de submeter à autoridade. Naqueles dias de Rebeca e Isaac, a atitude da mulher, na cultura da época, né, ela não tinha muita voz ativa, ele se cobria com véu, se ajoelhava quando o noivo vinha, ou um homem vinha até ela, o pretenso marido dela, em sinal de submissão. E assim, mais uma vez, somos nós, a igreja, quando estamos diante de Jesus Cristo, devemos nos submeter à sua vontade. Quando eu me torno arrogante, soberbo, eu não estou fazendo parte da igreja de Jesus Cristo. Talvez eu estou aqui um ser fora do corpo de Jesus Cristo, da igreja de Jesus Cristo.
Então nós devemos nos submeter à vontade de Jesus Cristo. E qual é a vontade de Jesus Cristo? Não é tão difícil de saber, né? Basta nós nos submetermos e você irá descobrir rapidamente. Em quarto lugar, né, nossa figura, a representação é de Isaac, que representa o Filho Jesus Cristo. Em Gênesis 24, né, o verso 66 e 67 diz o seguinte: o servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e essa foi-lhe por mulher, e ele a amou. Ou seja, quando a noiva estiver pronta, a igreja estiver pronta, Jesus Cristo irá receber a sua noiva, a sua igreja, e levará para o céu, e irá morar eternamente. Porque Jesus Cristo, ele não é que ele irá amar a igreja, ele já nos ama com amor eterno. A prova cabal de tudo isso, já falamos muitas vezes, e nunca é demais, é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Né, lá no Antigo Testamento tinha um costume, né, do noivo pagar o dote lá, né, e o Jesus Cristo pagou um alto dote pela esposa, pela noiva, que foi na cruz do Calvário, no seu preço de sangue. Ou seja, então, Isaac prontamente submeteu à vontade de seu pai, de Abraão. Ele não contestou com Abraão: não, o senhor está velho, o senhor não sabe de nada mais, esse povo, esses parentes seus, não sei nem onde está, nem sei se tem uma moça lá, né, uma moça bonita que pode ser minha esposa. Ele não contestou. Talvez, né, das três figuras aí, dos três homens os patriarcas, Isaac passou um pouquinho, se é que ainda vou cometer uma heresia agora, passou mais apagado, né, não teve muitas... foi o de menor destaque, entre aspas, né? Se bem que era o filho da promessa, que já é uma excelente coisa, mas ele não contestou. Vale lembrar aí que a obediência, a submissão ao seu pai. Sim, eu vou ficar aqui aguardando o retorno do servo, trazer a moça para ser minha esposa. Ficou lá firme, não quis contrariar o seu pai em arrumar outra mulher lá do povo onde eles moravam. Com certeza seria fácil dele arrumar outra esposa lá. A Bíblia não traz isso, mas provavelmente era um homem, um jovem apessoado, né, com aparência boa, rico, né, com destaque na região lá onde eles moravam. Facilmente arrumaria outra noiva lá, facilmente. Mas não, ele esperou aquela que era prometida para ele. E ela foi preparada, foi pronta, submissa. Assim é Jesus Cristo, que ele veio, pagou pela sua noiva, pela sua igreja, e enviou o Consolador, que é o Espírito Santo, para nos preparar, para preparar a sua igreja e levá-la para ele. E no último dia, né, que nós falamos do dia do juízo, ele irá nos buscar a sua igreja, a sua noiva, para morar eternamente junto com ele. Então, Abraão deu tudo o que possuía a Isaac, assim como Deus deu tudo a Jesus Cristo. Vê como a história, essa história, como deparei, fiquei pensando, li algumas coisas, e vi como é uma representação clara da vontade de Deus. As figuras aqui, na minha visão, encaixou perfeitamente, né? Como as coisas de Deus não fogem nada. Nós é que lemos a Bíblia de forma errada, de forma sem parar, sem refletir, sem avaliar. E às vezes nós nos deparamos com essas histórias e vê como a história da humanidade, a história da salvação, da igreja de Deus, ela se repete aos nossos olhos, diante de nós, a cada dia, e passa despercebido muitas vezes. Mas esse casamento de Isaac e Rebeca representa a história da igreja, representa a história de Deus Pai, do Espírito Santo, de Jesus Cristo e da igreja, que é a noiva. Então que nós possamos pensar sobre isso. Que a verdadeira palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, nos mostra isso todos os dias. Que os homens, os maridos, né, eles devem ser cabeça de suas casas. Devem ter atitude como tinha Abraão, de ser o sacerdote da sua casa. É ele que vai ter a visão do melhor para a família. Então, quando o homem não é o chefe da sua casa, ele não tem a atitude de servo de Deus
e de servir a sua família, ele perde muito, quebra o propósito. Quando a mulher também não é submissa, não é a noiva, aquela mulher que submete ao marido, mas tudo dentro dos propósitos de Deus, que ela foge, é aquela que é a mulher rixosa, né, que é dita lá em Provérbios, também foge dos propósitos de Deus. Quando os filhos também não têm a visão, quebra, não tem o sentido aí, não serve ao Pai como fez Jesus Cristo. E quando todos nós, né, a família, serve a Jesus Cristo, forma a família que Deus espera. E nós, como igreja de Jesus Cristo, devemos ter essa comunhão, porque nós pertencemos, mais do que nunca, à semelhança de Jesus Cristo. Que fique, então, essa história aí que aconteceu lá há muitos e muitos anos atrás, como uma representação da história em si de Deus, da sua criação, da sua humanidade. Deus enviou nesse tempo o Espírito Santo para nos preparar, a igreja, para encontrar com Jesus Cristo e morarmos eternamente com Ele. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja agindo em nós, ó Pai, a cada dia, na tua igreja, ó Pai, em especial, Pai, eu peço aqui na Igreja Batista Nacional Ebenezer, ó Pai, cada um, Deus, que faz parte aqui dessa igreja, ó Pai, esteja pronto, ó Pai, seja submisso, ó Pai, à vontade do Senhor, e que o Espírito Santo do Senhor, Pai, cada dia, Deus, possa, Deus, nos moldar, nos deixarmos prontos para a vinda de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.